Oi, pessoal! Hoje eu quero mostrar para vocês uma coleção de livros que eu tenho aqui, tá? Que falam, é a coleção Sentimentos, que é uma ótima forma de ensinar aos nossos filhos alguns sentimentos que podem ser comuns na primeira infância, tá? Então aqui a gente tem a historinha do ciúme, que pode ser muito comum acontecer, com a chegada de um novo bebê, tá? E pode ser também um ciúme normal, até mesmo entre o pai, tá? Em relação ao filho, em relação a se sentir um pouco mais excluso. Então é o que eu sempre falo. Aqui, trabalhar com as emoções, trabalhar com o desenvolvimento da inteligência emocional é válido tanto para os pais quanto para os filhos. Eu vou abrir aqui essa historinha só para vocês terem noção de como esses livrinhos, tá? Então aqui, já dá para ver que a gente vai tratar sobre ciúmes dos objetos também, tá? Não querer emprestar as coisas, muito comum na infância. Então, é meu, tudo é meu. Tem vezes que parece que somos donos de tudo e de todos. Acreditamos que podemos guardar somente para nós as pessoas, os brinquedos e os lugares legais. Então, quando chega alguém querendo dividir conosco as coisas de que mais gostamos, que ciúme! É assim que nos sentimos, por exemplo, quando ganhamos um irmãozinho ou uma irmãzinha e achamos que por causa deles vamos perder a atenção da mamãe e do papai. Que raiva, que tristeza, que ciúme! A mamãe é só minha. Tudo é meu, mas espera aí, não é bem assim. Algumas pessoas dizem, e elas têm um pouco de razão, que o ciúme mostra o quanto gostamos dos outros e das nossas coisas. Mas temos que tomar muito cuidado para que esse ciúme não seja tão grande, tão forte, tão faminto, ou ele poderá fazer mal para as pessoas que amamos e para nós mesmos. Quando isso acontece, o ciúme se transforma em um monstro babão e comilão. Aqui o ciúme, Não é legal viver ao lado de um monstro desses. Ele pode afastar de nós justamente as pessoas que amamos tanto. É preciso aprender a domar esse monstrengo para que ele se transforme em um monstrinho de bolso. Mas como podemos fazer isso? Primeiro, é preciso lembrar que gostamos dos outros e das coisas porque elas fazem com que nos sintamos bem. Mas se o nosso ciúme é muito forte, ele irá nos fazer muito mal. Isso não é bacana. Depois, precisamos nos lembrar de que amar as pessoas e os objetos não significa prendê-los, sem deixar que eles façam as suas próprias coisas. E o mais importante, nós devemos pensar um pouco e entender que as pessoas e as coisas que amamos não vão partir assim, sem mais nem menos. Lembrar que elas estão por perto porque também nos amam. Isso faz com que cada um de nós se sinta seguro para controlar nossos monstrinhos de bolso. Com certeza, seremos assim muito mais felizes e faremos os outros mais felizes ainda. Então, depois da explicação, que a gente lê essa historinha aqui para criança, no final, gente, é um bônus maravilhoso que o autor explica aos pais e educadores a respeito do ciúme, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui, eu vou ler para vocês. Os antigos gregos diziam que os deuses ficavam enciumados quando sentiam que os homens estavam tirando deles aquilo que lhes era de direito. Ou seja, que estavam prestando culto, rezando, orando, venerando os outros que não eles mesmos. Assim, uma pessoa poderia dizer: minha filha é semelhante a Afrodite, a deusa da beleza. Uma espécie de elogio à deusa se a moça fosse realmente bonita. Mas seria castigada se dissesse que a filha era mais bonita ou tão bonita quanto a deusa.
O ciúme é assim mesmo. Às vezes nos sentimos muito mal quando percebemos ou imaginamos que aqueles de quem nós gostamos manifestam interesse ou preferência por outra pessoa. Às vezes nos sentimos incomodados quando alguém se apropria de algo que julgamos nosso, seja um objeto, um cargo, a admiração de alguém, o sucesso. O ciúme é, portanto, um medo real ou imaginado de perder a pessoa amada, o objeto querido ou a condição boa da qual desfrutamos. É uma reação natural de preservação. Temos medo de perder o que nos é caro, então ficamos alertas diante das possíveis ameaças. Tal sentimento, porém, pode ser provocado por uma falta de confiança em si próprio ou por uma falta de confiança na outra pessoa. Embora existam, de fato, pessoas que não são merecedoras de confiança, uma das atitudes fundamentais que podemos tomar em relação às crianças é impedir que esse ciúme natural se torne um ciúme irracional e pernicioso. Para que isso seja evitado, é fundamental reforçarmos o sentimento de segurança das crianças em relação ao mundo e às pessoas. Mostrar-lhes desde cedo que o mundo não é ameaçador e que as pessoas em geral são dignas de confiança. Mostrar-lhes que há ameaças e pessoas ruins existem e é preciso tomar cuidado, identificando-as, mas essas ruindades são a exceção e não a regra. Além disso, é preciso ajudá-las a construir uma imagem positiva delas mesmas, ajudá-las a se sentirem competentes, autônomas e responsáveis. Assim ficará mais fácil para elas enfrentarem o mundo competitivo em que vivemos sem se sentirem ameaçadas o tempo todo de serem trocadas por alguém melhor, seja no trabalho, no seu grupo de amigos ou na vida amorosa. Então, gente, eu dei o exemplo, eu li aqui para vocês só terem uma ideia, tá? De como funciona esse livrinho. É muito legal pra gente ler para as crianças mais velhas antes de dormir, ou quando tá precisando explicar uma emoção que muitos pais ficam perdidos, né, de como fazer isso. Então essa é uma boa opção, tá? Então funciona assim para todos os livrinhos. Esse daqui é o livrinho da solidão, das crianças que têm depressão, pode ser uma boa pedida. Esse livrinho do ciúme, todos eles no final traz uma mensagem, tá? Para os pais e para os educadores. Tem o ciúme, que eu acabei de ler, o amor, explicando como funciona esse sentimento, o sentimento da alegria, o sentimento da vergonha, do medo, da saudade. Esse livrinho eu uso muito quando eu preciso falar sobre luto, sobre papais que viajam, ficam muito tempo fora. O livrinho da ansiedade, esse é maravilhoso também. Da raiva, muito funcional. E da tristeza também eu uso várias vezes para crianças que estão num processo depressivo ou para crianças que são mais retraidinhas mesmo, né? É bem legal também. Então essa é a coleção Nossos Sentimentos, tá? Dessa coleção aqui, ó, são esses livrinhos que eu mostrei para vocês, mas tem desse autor, tá? Fábio Gonçalves Ferreira. Vocês podem achar no Mercado Livre, na Amazon, tá? Em livrarias eu acho que é mais difícil achar, mas pela internet vocês conseguem sim. E tem outros autores, tem outros livrinhos falando sobre outros sentimentos também, que pode ser uma boa ajuda para vocês no processo de explicar às crianças sobre as emoções, ensinar as crianças sobre as emoções, tá bom? Então essa é a dica de hoje que eu dou para vocês e espero que ajude muito aí no processo de compreensão e de ferramentas para ensinar sobre as emoções. Uma segunda pedida aqui é o livrinho Divertidamente,
Para quem não viu o filme, para crianças que conseguem acompanhar, o filme é meio difícil de entender, tá, gente? Eu acho que no processo da perspectiva de uma criança, talvez não fique tão claro, tá? Porque eu, adulto, eu já assisti várias vezes e cada vez que eu assisto eu tenho uma percepção diferente. Mas é válido para crianças maiores assistir esse filme, é sensacional, mas pode ter a opção de contar a historinha também, tá? Aqui na historinha a gente tem a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojinho, tá bom? E aí, através dessa historinha, também dá pra gente exemplificar bastante as emoções dos nossos filhos, tá? Aqui vem os brinquedinhos, tá? Vem os personagens em miniatura, que eu dei pro Mateus brincar, mas depois eu vou tentar até pegar para mostrar para vocês. Mas são os personagens em miniaturas, tá? Que você pode contar a historinha e ir pegando os personagens e mostrando pro seu filho e participando, tá bom? Então, esse daqui é um livrinho também que pode ajudar bastante vocês no processo de ensinar sobre as emoções dos filhos.